Toda noite, algo extraordinário acontece com você. E é tão familiar que você nem percebe mais. Você deita na cama, fecha os olhos e aos poucos perde o contato com o mundo. O quarto ao seu redor desaparece. As preocupações que ocuparam a sua mente o dia inteiro se dissolvem no silêncio. A identidade que você passa cada momento acordado protegendo e sustentando se desfaz. E então, por várias horas, você entra num estado que continua sendo um dos maiores mistérios da existência humana. Você sonha. Os sonhos sempre nos fascinaram. As civilizações antigas os tratavam como mensagens dos deuses. As tradições religiosas os viam como portais para verdades mais profundas. Os psicólogos os enxergaram como janelas para a arquitetura escondida da mente. E apesar de séculos de desacordo sobre o que os sonhos são, uma intuição atravessou todas as culturas e todas as épocas, a sensação de que os sonhos estão revelando algo que normalmente não conseguimos ver. Assim como não podemos ver o interior de um buraco negro, mas observamos os seus efeitos. Assim como não podemos observar diretamente um sistema quântico, mas aprendemos sobre ele pelos rastros que deixa. Talvez os sonhos sejam rastros de algo oculto debaixo da superfície da experiência consciente. E numa das descobertas mais estranhas da física moderna, cientistas encontraram uma forma de fazer um sistema quântico escondido se revelar, através de algo chamado eco. O que levanta a pergunta: e se os sonhos estiverem fazendo exatamente a mesma coisa? Em 2024, pesquisadores do Google anunciaram um avanço envolvendo um computador quântico. A conquista era técnica, altamente especializada, mas enterrada nela havia uma ideia que parece estranhamente relevante para o mistério do sonhar. Eles desenvolveram um método conhecido como eco quântico. E para entender o que isso significa, pensa em como os morcegos navegam na escuridão total. Eles não conseguem ver a caverna ao redor. Então emitem sons agudos contra as paredes e escutam os ecos que voltam. A partir desses ecos, eles constroem um mapa surpreendentemente preciso do ambiente. Nós, humanos, fazemos algo parecido com o sonar. Enviamos ondas de som para as profundezas do oceano e medimos o que retorna, mapeando paisagens submersas que jamais veríamos. Em todos os casos, o princípio é o mesmo. Quando um sistema é complexo demais, escuro demais, escondido demais para ser observado diretamente, um eco pode revelar o que os olhos não veem. Os pesquisadores fizeram algo parecido com o computador quântico. Um sinal é enviado através de um sistema imensamente complexo, com mais de 100 qubits. No meio do caminho, eles introduzem uma perturbação minúscula, uma mudança microscópica que se espalha pelo sistema. Depois, revertem o processo inteiro, fazendo o sinal viajar de volta. Quando o sinal que retorna encontra o original, padrões de interferência emergem. E esses padrões se comportam como um eco, revelam informações escondidas sobre a estrutura interna do sistema. Examinando o eco, os cientistas aprendem coisas que de outra forma permaneceriam invisíveis. E o que torna essa ideia tão fascinante é que ela se parece com uma teoria antiga sobre a consciência. Carl Jung acreditava que todo ser humano contém um vasto reino inconsciente, existindo além da percepção comum. Para Jung, a mente consciente é só uma pequena ilha, cercada por um oceano imenso de atividade psicológica. Debaixo da nossa consciência vive um mundo de memórias esquecidas, emoções reprimidas, impulsos instintivos, padrões arquetípicos e possibilidades adormecidas. Enquanto a mente consciente foca nas demandas imediatas do dia a dia, o inconsciente continua observando, processando e conectando informações nos bastidores. Jung falava do inconsciente como se ele possuísse uma perspectiva própria. Ele percebe as coisas antes de nós, reconhece contradições que preferimos ignorar, detecta conflitos emocionais que nos recusamos a admitir. E, mais importante, ele tenta comunicar essas percepções através dos próprios ecos. E esses ecos são os sonhos. Para Jung, os sonhos são ecos psicológicos, enviados para cima, das profundezas da psique. Não são mensagens literais. São simbólicas. O inconsciente fala uma língua diferente da consciência. Se comunica por imagens, metáforas, emoções e histórias, e não por afirmações diretas. Exatamente como o eco.
O morcego não vê a caverna de verdade, só uma representação dela. Um sonho com uma casa desabando pode não ter nada a ver com a arquitetura. Um sonho de perseguição pode não ter nada a ver com perigo físico. As imagens importam menos do que as verdades emocionais que elas representam. O inconsciente se comunica por símbolos porque os símbolos carregam camadas de significado que a linguagem comum simplesmente não alcança. E Jung notou uma coisa perturbadora nos seus pacientes. Muitos tinham sonhos que pareciam entendê-los melhor do que eles entendiam a si mesmos. Pessoas sonhavam com problemas que ainda não tinham reconhecido conscientemente. Encontravam avisos simbólicos meses antes de uma crise psicológica emergir. Às vezes, um sonho revelava um medo escondido, um conflito não resolvido, uma ferida emocional, invisível há anos. O sonho não criava o problema. Ele expunha algo que já estava lá, escondido à vista de todos. E é isso que torna o sonhar tão difícil de descartar. Mesmo que cada sonho se origine inteiramente dentro do cérebro, a pergunta permanece: por que o cérebro gera? Por que dedicar tanta energia construindo esses mundos simbólicos elaborados toda santa noite? Por que a evolução preservaria um processo que consome milhares de horas de uma vida, se ele não servisse para nada? A resposta lógica é que os sonhos servem a um propósito muito mais profundo do que entretenimento noturno. Talvez eles sejam parte de um sistema de navegação. Assim como o morcego usa a ecolocalização para atravessar a escuridão, a mente pode usar os sonhos para navegar regiões de si mesma que não podem ser observadas diretamente. O inconsciente envia sinais para cima. A consciência os recebe. E o sonho que nasce disso se torna um mapa de um território escondido. Se isso for verdade, então toda noite nós participamos de um processo muito mais estranho do que imaginamos. Achamos que o sono é uma ausência, um desligamento temporário. Mas e se o sono não for ausência nenhuma? E se for uma viagem para dentro? E se os sonhos forem os ecos que retornam de lugares dentro de nós que raramente visitamos durante o dia? Porque se os sonhos são mesmo ecos psicológicos, então cada sonho carrega a possibilidade de uma revelação. Cada sonho pode conter informação que a consciência deixou passar. Cada sonho pode ser a prova de que existe uma outra inteligência dentro de você, observando pacientemente da escuridão, esperando uma oportunidade de falar. A maioria dos sonhos desaparece quase imediatamente depois que a gente acorda. Em minutos, os detalhes começam a se dissolver. Na hora do almoço, restam só fragmentos. Um rosto sem nome, um lugar que nunca existiu, uma sensação que permanece muito depois das imagens sumirem. Mas, de vez em quando, um sonho se comporta diferente. Em vez de desaparecer, ele se grava na memória com uma força extraordinária. Anos depois, continua tão vívido quanto no dia em que aconteceu. E o mais importante, as pessoas costumam descrever esses sonhos como algo que as transformou. Jung ficou fascinado por essas experiências. Ele as chamou de grandes sonhos. Diferente dos sonhos comuns, os grandes sonhos parecem vir de camadas mais profundas da psique. Eles carregam uma gravidade emocional incomum. Quem sonha acorda com a sensação inconfundível de que algo importante aconteceu, mesmo sem conseguir entender o que. E Jung observou que esses sonhos apareciam com frequência nos grandes momentos de transição. Antes de crises psicológicas, antes de transformações profundas, antes de encruzilhadas que a pessoa nem sabia que estava enfrentando. O que torna esses sonhos poderosos não é o conteúdo. Às vezes a imagem é simples. Um estranho misterioso, uma ponte que desaba, uma porta que se abre para um cômodo desconhecido. Na superfície, nada extraordinário. E mesmo assim, o sonho parece conter mais significado do que as imagens explicam. Como se carregasse informação de uma fonte mais profunda. E é aqui que o eco quântico volta para a história. Um dos aspectos mais fascinantes do experimento envolve o que os físicos chamam de perturbação. Antes de reverter o sinal, os pesquisadores introduzem uma alteração ridícula de tão pequena. Um único QB é modificado. E essa mudança microscópica se propaga pelo sistema inteiro. Uma causa minúscula, um resultado desproporcional. Em outras palavras, o efeito borboleta. Os sonhos parecem operar pelo mesmo princípio.
Uma única imagem num sonho pode alterar o curso de uma vida inteira. A imagem em si pode parecer trivial, mas ela funciona como uma perturbação psicológica. Introduz uma informação nova na consciência. E quando o sinal chega, ele começa a se espalhar. A pessoa reflete. Perguntas emergem. Suposições são desafiadas. Sentimentos ignorados há anos começam a exigir atenção. O que começou como uma imagem passageira se transforma, aos poucos, num jeito completamente novo de ver a realidade. Jung acreditava que isso acontece porque os sonhos revelam padrões que a consciência não reconheceu. Enquanto a sua atenção desperta foca nas preocupações imediatas, o inconsciente coleta informação sem parar. Ele nota mudanças sutis de humor. Rastreia conflitos emocionais recorrentes. Detecta contradições entre aquilo que você diz acreditar e aquilo que você realmente faz. Com o tempo, essas observações se acumulam num retrato que pode ser muito mais completo do que o disponível para sua consciência. E a neurociência moderna oferece um paralelo impressionante. A cada instante, o seu cérebro processa imensamente mais informação do que você experimenta de forma consciente. A maior parte dessa atividade nunca chega à percepção direta. Incontáveis sinais são filtrados antes de alcançar o pensamento consciente. Mas esses sinais não desaparecem, continuam influenciando seu comportamento por baixo da superfície. Experimentos sugerem repetidamente que o cérebro começa a se mover em direção a uma decisão antes de a mente consciente perceber que está decidindo. A sensação de escolher pode chegar depois que o processo já começou. A consciência, muitas vezes, é menos autora dos seus pensamentos e mais uma tradutora, correndo atrás de uma história que já está acontecendo. Isso cria uma possibilidade intrigante. Talvez os sonhos sejam um dos mecanismos pelos quais a informação escondida alcança a consciência. Talvez representem momentos em que o cérebro tenta comunicar conclusões que já alcançou inconscientemente. Repara em quantas vezes as pessoas descrevem ter percebido, através de um sonho, algo que de alguma forma já sabiam. O sonho não revela informação nova. Ele reorganiza a informação existente numa forma que finalmente pode ser compreendida. Uma pessoa sonha com um prédio rachando e de repente reconhece a instabilidade de um relacionamento. Outra sonha com um trem perdido e percebe que está apavorada com a ideia de desperdiçar a própria vida. A percepção parece surpreendente e estranhamente familiar ao mesmo tempo. O sonho age como um eco, trazendo o conhecimento escondido de volta à superfície. E essa ideia fica ainda mais fascinante quando consideramos os sonhos que parecem prever o futuro. A história humana está cheia deles. Reis consultavam intérpretes de sonhos antes de decisões políticas. Generais adiavam campanhas por causa de visões durante o sono. Tradições religiosas inteiras nasceram da crença de que os sonhos revelam possibilidades futuras. A mente moderna descarta tudo isso como superstição. E mesmo assim, o fenômeno nunca desapareceu. Ainda hoje, incontáveis pessoas relatam sonhos estranhamente prescientes, sonham com conversas antes delas acontecerem, com acidentes, doenças, encontros inesperados que depois se confirmam. A maioria desses casos se explica por coincidência, memória seletiva ou a nossa tendência de reinterpretar eventos depois que eles acontecem. Somos criaturas excelentes em achar padrões. Mas existe uma outra explicação, que não é mística, e talvez seja ainda mais interessante. Imagina que o inconsciente está constantemente analisando informação antes da consciência. Ele nota as tensões sutis de um relacionamento muito antes de você admitir a toxicidade. Detecta sinais de doença antes dos sintomas ficarem óbvios. Reconhece padrões de comportamento que apontam para desfechos futuros. Se um sonho emerge desse nível mais profundo de análise, ele pode parecer profético, sem exigir nenhum mecanismo sobrenatural. O inconsciente simplesmente é melhor em previsão do que a consciência. Um enxadrista experiente sente a direção do jogo várias jogadas antes, sem pensar ativamente nisso. Se você perguntar como ele sabe, talvez não consiga explicar. Anos de reconhecimento de padrões permitem antecipar o que vem. Talvez o inconsciente funcione assim.
modelando a realidade, gerando previsões com base em informações que nunca chegam à consciência. E se isso é verdade, o sonho não está mostrando o futuro. Está mostrando um futuro. Uma trajetória possível entre muitas. Um eco de onde o seu caminho atual pode levar. Jung achava essa possibilidade profundamente instigante, porque ela transforma os sonhos de experiências passivas em guias ativos. O sonho deixa de ser um reflexo do passado, vira uma ferramenta para navegar o presente, e uma visão do que pode vir. Talvez seja por isso que certos sonhos parecem menos memórias e mais mensagens. Mas se os sonhos são ecos, a próxima pergunta lógica é: qual é a fonte do eco? E é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. O que exatamente acontece com a consciência quando você dorme? À primeira vista, a pergunta parece simples. Achamos que já sabemos a resposta. O cérebro entra em estágios diferentes de atividade, sonhos surgem e desaparecem, e depois acordamos. Mas quanto mais de perto examinamos a experiência do sono, mais estranha ela fica. Considera o que acontece toda noite. Você deita, fecha os olhos e gradualmente perde a percepção do mundo. O quarto desaparece. Os sons se apagam. Os pensamentos se fragmentam. E então, em algum ponto, a sua consciência simplesmente some. Ora se passam. Mas da sua perspectiva, nenhum tempo passou. Esse é um dos mistérios mais ignorados da existência humana. Passamos quase um terço da vida dormindo, mas raramente paramos para considerar o que isso realmente significa. Na vida desperta, a experiência se desenrola continuamente. Um momento leva ao outro. Existe duração, movimento, persistência. Mesmo entediados, permanecemos presentes. O sono sem sonhos é diferente. Não tem fio condutor, não tem história, não tem memória, não tem percepção do tempo passando. Num momento você está adormecendo. No seguinte, está acordando. E entre esses dois pontos, existe um vazio aparente. Uma lacuna na existência. Schopenhauer comparou o sono a um retorno temporário ao estado que existia antes do nascimento. Pensadores modernos o descreveram como uma espécie de morte noturna. Uma interrupção do fluxo da experiência consciente tão completa que levanta perguntas desconfortáveis sobre a própria identidade. Afinal, se a consciência desaparece completamente toda noite, o que exatamente retorna de manhã? A resposta parece óbvia: você retorna. Mas examinada com cuidado, essa certeza enfraquece. O eu parece contínuo porque a memória cria continuidade. Você lembra quem é, lembra de ontem, lembra de ter adormecido. Essas memórias criam a impressão de uma existência ininterrupta. Mas a experiência real do sono profundo permanece inacessível. A consciência parece sumir por inteiro. Algumas tradições abraçaram esse mistério em vez de fugir dele. Na Grécia Antiga, o sono e a morte eram irmãos gêmeos. Em muitas culturas, dormir era uma viagem temporária ao desconhecido. E ainda hoje existe algo inquietante em entregar a consciência. Toda noite, nós permitimos, de bom grado, que a parte mais íntima da nossa existência se dissolva na escuridão. O filósofo Thomas Nagel perguntou, num ensaio famoso, como é ser um morcego. O ponto dele: a experiência consciente tem uma qualidade subjetiva que não pode ser explicada de fora. Sabemos como é ser nós mesmos porque experimentamos diretamente. Mas, como é ser inconsciente? A pergunta não pode ser respondida, porque não há ninguém lá para responder. O sonho, pelo menos, oferece conteúdo. Por mais estranho que seja, ainda existe um mundo sendo percebido. O sono sem sonhos oferece outra coisa: a ausência de qualquer mundo. E mesmo assim, a consciência retorna. Toda manhã, a percepção se remonta. O universo volta a ficar online. A narrativa familiar do eu recomeça exatamente de onde parou. Por quê? O que determina que a consciência volte? As explicações científicas focam na atividade cerebral. Certas redes neurais desativam, outras permanecem ativas. Regiões coordenam a transição entre vigília e sono. São explicações valiosas, mas deixam a pergunta mais profunda sem resposta. Por que a experiência subjetiva emerge desse processo? Por que existe algo como a consciência? E para onde esse algo vai quando ela desaparece?
Jung se aproximou desse mistério por um ângulo único. No fim da vida, ele registrou um dos sonhos mais estranhos da sua carreira. No sonho, Jung se viu dentro de um templo. Lá, sentado em meditação profunda, estava um yogi. A figura parecia antiga, serena, completamente absorta em contemplação. Enquanto observava o meditador, Jung foi notando algo perturbador. O yogi tinha o rosto dele. A percepção o atingiu com uma força imensa. No começo, ele presumiu que observava uma outra versão de si. Então, uma possibilidade mais perturbadora surgiu. E se a relação fosse invertida? E se o yogi não estivesse sendo sonhado por Jung? E sim Jung estivesse sendo sonhado pelo yogi? O sonho produzia uma percepção avassaladora. A figura meditando parecia existir num nível mais profundo da realidade do que a personalidade consciente com a qual Jung se identificava. O Jung comum, o homem da vida cotidiana, de repente pareceu um personagem secundário, quase ficcional. Ele sentiu que, se o yogi acordasse, Jung deixaria de existir. Esse sonho o assombrou por anos, porque debaixo da imagem bizarra vive uma pergunta filosófica profunda. E se o eu consciente não for a camada mais profunda da identidade? E se a pessoa que você acha que é, existir só na superfície? A psicologia moderna descreve a consciência como uma fração pequena da atividade mental. A maior parte dos processos cognitivos acontece fora da percepção. Decisões começam inconscientemente antes de entrarem na consciência. Emoções emergem de sistemas que não controlamos. Percepções são construídas por mecanismos operando além do nosso alcance. O eu consciente é menos um governante e mais um tradutor. O sonho de Jung leva essa ideia ao extremo lógico. Imagina que a sua identidade desperta é só a porção visível de um processo muito maior. Imagina que debaixo da sua percepção cotidiana existe uma inteligência mais profunda, tão vasta que a sua personalidade consciente representa só uma expressão temporária dela. Nesse caso, adormecer não significa que a consciência desaparece. Significa que ela recua de um nível da realidade para outro. O sonhador se torna o sonhado. O observador se torna o observado. E o eu descobre que é parte de algo maior do que ele mesmo. Essa possibilidade aparece repetidamente na história humana. Místicos descrevem o despertar da ilusão da individualidade. Filosofias orientais falam do ego como uma construção temporária, não uma realidade final. Tradições religiosas retratam a consciência comum como um sonho do qual uma percepção mais profunda eventualmente desperta. Nada disso prova que essas ideias são verdadeiras, mas a semelhança entre culturas que nunca se tocaram é impressionante. Através de séculos e continentes, as pessoas chegam à mesma intuição. O eu que experimentamos todo dia pode não ser o nível mais profundo do eu que existe. Talvez seja por isso que o sono parece tão misterioso. Toda noite, nós nos aproximamos de uma fronteira. De um lado, o mundo familiar da consciência desperta. Do outro, um território que mal compreendemos. Os sonhos emergem desse território, carregando símbolos, avisos e fragmentos estranhos de significado. Mas além dos próprios sonhos, existe algo ainda mais elusivo: a escuridão de onde eles vêm. E se os sonhos são ecos, talvez a pergunta mais importante não seja o que os ecos significam. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que está criando eles? Qualquer pessoa que já teve um sonho vívido sabe o quanto ele pode ser convincente. Enquanto o sonho acontece, ele raramente parece imaginário. O mundo do sonho tem a própria lógica interna, a própria física, o próprio senso de realidade. Aceitamos eventos impossíveis sem questionar. Conversamos com pessoas que morreram há anos, ou que nunca existiram. Visitamos lugares que não existem. E durante tudo isso, parece perfeitamente normal. Só depois de acordar é que reconhecemos o quão estranho aquilo era. E isso cria um problema interessante. Como você sabe que está acordado agora? A resposta parece óbvia. A realidade parece estável. As leis da física se comportam de forma consistente. A memória conecta um momento ao outro. Diferente dos sonhos, a vida desperta parece coerente. Mas,
Os sonhos também parecem coerentes enquanto estamos dentro deles. Uma das experiências mais perturbadoras que alguém pode ter é o que os psicólogos chamam de falso despertar. Você acorda dentro do sonho e tudo parece normal. O seu quarto está correto, a rotina da manhã começa, a realidade parece intacta. Até que algo impossível acontece e você percebe que ainda está dormindo. Às vezes isso se repete várias vezes. A pessoa acorda, descobre que está sonhando, acorda de novo e de novo. Cada camada parece mais convincente que a anterior. Quem passa por isso descreve uma desorientação profunda. Por um breve período, a fronteira entre sonho e realidade parece incerta. Se a camada anterior parecia real enquanto acontecia, o que garante que a camada atual é diferente? Os filósofos são assombrados por essa pergunta há séculos. No século XVII, Descartes se perguntou se alguma experiência poderia provar, com certeza, que ele estava acordado. Todos os testes que ele inventou esbarravam no mesmo problema. Os sonhos conseguem imitar quase tudo da vida desperta. Se um sonho reproduz visão, som, tato, memória, emoção e continuidade narrativa, que critério sobra para distinguir um estado do outro? A pergunta continua, surpreendentemente, difícil de responder. E aqui a metáfora do eco quântico fica ainda mais interessante. A neurociência moderna sugere cada vez mais que o cérebro funciona como motor de previsão. Em vez de observar a realidade passivamente, ele gera continuamente modelos do mundo e os atualiza com a informação que chega. Num certo sentido, o cérebro está sempre simulando a realidade. A própria percepção pode ser, em parte, construída de previsões internas. O sonho leva essa tendência ao limite. Durante o sono, a entrada sensorial externa despenca e o cérebro fica livre para gerar mundos inteiros de dentro. Ele cria ambientes, personagens, conflitos, cenários completos. Ele roda simulações. Muitos pesquisadores acreditam que isso serve a um propósito adaptativo. Os sonhos nos deixam ensaiar ameaças, explorar situações sociais num ambiente seguro, consolidar memórias, processar emoções, se preparar para o que vem. Nessa visão, sonhar é menos assistir a um filme e mais jogar o modo treino de um videogame. A mente adormecida gera possibilidade e examina as consequências. O que acontece se esse relacionamento acabar? O que acontece se eu falhar? O que acontece se o meu maior medo se tornar real? O sonho é um laboratório da consciência. E tem gente que relata experiências que parecem durar muito mais que o sonho em si. Alguns descrevem viver anos de experiência subjetiva. Outros relatam vidas alternativas inteiras, com relacionamentos, histórias e memórias próprias. Ao acordar, o impacto emocional pode ser avassalador. Existem relatos de pessoas de luto por famílias de sonho que nunca existiram. Essas experiências revelam algo notável sobre a consciência. A realidade não é algo que simplesmente observamos. A realidade é algo que construímos. O mundo que você experimenta é sempre filtrado pela interpretação do cérebro. E os sonhos demonstram o quão poderoso esse processo pode ser. Nas condições certas, a mente cria mundos capazes de rivalizar com a realidade. Isso levanta uma possibilidade provocadora. E se a consciência desperta for só um nível dentro de uma hierarquia maior? Afinal, todo sonho parece real, até que um nível mais alto de percepção aparece. O sonhador acorda e reconhece o sonho pelo que era, uma construção aninhada dentro de uma realidade mais ampla. Mas, e se o processo não parar aí? E se a consciência desperta for só mais uma camada? Essa ideia atravessa a filosofia inteira. Platão imaginou a realidade comum como sombras projetadas na parede de uma caverna. A filosofia hindu descreve o mundo como Maya, um véu de aparências. Místicos de todas as épocas falaram de despertar da consciência comum para uma realidade mais fundamental. Tradições completamente diferentes, convergindo para a mesma intuição. A realidade que tomamos como certa pode não ser a realidade mais profunda disponível. Os sonhos mostram como isso seria possível. Toda noite, a consciência gera mundos convincentes sem esforço. Toda manhã, ela os abandona e entra em outro.
A transição parece natural porque já vivemos isso milhares de vezes. Mas talvez a gente tenha se acostumado demais com o milagre. Talvez o fato realmente espantoso não seja que os sonhos pareçam reais. Talvez o fato espantoso seja que a realidade pareça real. A mesma consciência que constrói mundos de sonho é a consciência através da qual você experimenta todo o resto. E tem um último detalhe. Os sonhos têm uma relação estranha com o tempo. Horas passam em segundos. Narrativas inteiras se desenrolam em instantes. O passado se mistura com futuros imaginados. Memórias de infância aparecem ao lado de ansiedades de amanhã, como se ocorressem simultaneamente. A mente do sonho atravessa o tempo como alguém atravessa os cômodos de uma casa, fora de ordem. O seu consciente vive quase inteiramente no presente. O inconsciente opera numa escala mais ampla. Integra anos de memórias, associações e padrões, e modela futuros possíveis o tempo inteiro. Um marinheiro experiente prevê a tempestade horas antes dela chegar. Não por magia, mas por sensibilidade a padrões invisíveis para os outros. Talvez o que parece profecia seja só reconhecimento de padrões operando debaixo da percepção. Mas por que o inconsciente se comunica por histórias? Por que sonhos, e não conclusões diretas? Talvez porque fatos mudam comportamentos com muito menos força do que experiências. Uma pessoa pode entender um problema intelectualmente por anos sem agir. Um sonho poderoso comunica a mesma verdade numa única noite. Sejamos honestos, fatos não mudam as pessoas. Sentimentos mudam. E o sonho vence porque ele não te conta algo. Ele te faz viver algo. Então volta para o morcego voando na caverna. Ele não vê a escuridão diretamente. Ele envia sinais e escuta o que retorna. Os ecos criam um mapa. O invisível se torna visível. A psique humana é vasta demais para ser compreendida por inteiro. Debaixo da consciência vive uma paisagem imensa de memórias, instintos, medos, desejos e possibilidades. Não podemos observá-la diretamente. Então a mente envia um sinal para dentro de si mesma. Os sonhos são o que volta. Ecos gerados pelo encontro entre a consciência e as profundezas. Eles revelam estruturas escondidas. Expõem verdades emocionais. Anunciam futuros possíveis. Às vezes avisam, às vezes consolam, às vezes nos confrontam com realidades que preferíamos evitar, mas sempre lembram a mesma coisa: nós somos maiores do que aparentamos. Hoje à noite, quando você adormecer, o processo vai recomeçar. O seu mundo consciente vai se apagar. A escuridão vai voltar. E de algum lugar além das fronteiras da percepção comum, um novo sinal vai começar a viagem de volta à superfície. A pergunta é: você vai escutar? Porque se os sonhos são os ecos da alma, então o sono não é uma fuga da realidade. É uma conversa com as partes de você que a realidade mantém em silêncio. E cada sonho é uma resposta para uma pergunta que você nem sabia que estava fazendo. Se esse vídeo mudou o jeito como você vê os seus sonhos, deixa nos comentários qual foi o sonho que você nunca esqueceu. E se inscreve no canal, porque a gente está só começando a mapear as profundezas da mente.